Eu gostaria muito de falar diretamente com você sobre um tema muito importante nesse mês, o suicídio. Quero lhe desafiar a assistir esse material até o fim. Vale a pena. Pode alguém bem próximo a você ser o próximo a cometer esse ato. Saiba como ajudar. Fique atento. É um tema onde as pessoas parecem ter medo ou vergonha de falar. Muitos fatores podem estar relacionados com o desenvolvimento de um comportamento suicida, como predisposição genética, fatores bioquímicos relacionados ao metabolismo, traços de personalidade, sensação de desesperança e aspectos relacionados ao suporte social. Gatilhos podem precipitar a ação, como por exemplo, presença de transtornos psiquiátricos, uso abusivo de álcool ou outras substâncias, perda de emprego, problemas financeiros, términos de relacionamentos, exposição a situações de violência, trauma ou abuso, dor ou doença crônica. Estima-se que para cada óbito por suicídio, 20 outras pessoas tenham tentado. A OMS avaliou que apenas 2% das pessoas que cometeram suicídio não possuíam transtorno mental. A maior parte das pessoas tinha alguma forma de transtorno de humor. Um grupo menor, mas ainda expressivo, tinha transtorno de personalidade e neuroses. O terceiro grupo era composto por outros transtornos mentais, o quarto por dependentes químicos, o quinto por pacientes com esquizofrenia, e o menor grupo sofria com síndromes orgânicas cerebrais. Portanto, a avaliação, o diagnóstico e o tratamento dos transtornos mentais podem diminuir o comportamento suicida. Além da presença de doença mental, há também alguns sinais que podem alertar para a possibilidade de suicídio. Expressar a intenção suicida com agitação, culpa, desesperança ou com restrição de interesses. Fique atento a pacientes com história prévia de tentativa de suicídio, transtorno por uso de álcool e outras substâncias, jovens do sexo masculino. Alguns fatores que poderiam estar relacionados são divórcio dos pais ou famílias disfuncionais, desemprego, mudanças no que a sociedade espera do papel masculino, além de ser uma população que tende a procurar menos os serviços de saúde mental. Vale questionar os padrões socioculturais esperados de jovens homens. Também idosos, aqueles que vivem o luto por uma pessoa querida, especialmente após o suicídio, estão mais vulneráveis a viver impulsos suicidas. Isso pode ser ainda mais forte no aniversário da morte. Deve-se ter cuidado para diferenciar o luto de um transtorno depressivo. Também a população indígena, conflitos relacionados à sexualidade ou à identidade sexual, imigrantes, populações da área rural, população carcerária e pacientes com doença física debilitante. Dados da OMS indicam que, nos anos 2000, cerca de uma pessoa morreu por suicídio a cada 40 segundos. O Brasil encontra-se entre os 10 países com maior quantidade de mortes atribuídas a suicídio. Na faixa etária dos adolescentes, as taxas de suicídio vêm aumentando consideravelmente. Entre as décadas de 81 a 2010, em quase 50%. As tentativas de suicídio são maiores em adolescentes do sexo feminino, embora os índices de morte por suicídio sejam maiores em adolescentes do sexo masculino pela maior agressividade do método de tentativa. Fatores que se relacionam ao suicídio em adolescentes incluem bullying e cyberbullying, história de abusos físicos e sexuais, discriminação em relação à orientação sexual, isolamento social, tentativas anteriores de suicídio, presença de transtornos mentais, principalmente transtornos afetivos, e o uso de álcool e drogas. Conforme relatado pelo Medscape Medical News, entre 2007 e 2017, mostrou um aumento nas mortes de suicídio e overdose de drogas entre pessoas de 18 a 34 anos, apresentando um aumento de 108% nas mortes relacionadas a drogas. Esse dado representou um crescimento de 69% nas mortes relacionadas ao álcool e um aumento de 35% nas mortes por suicídio. O enorme crescimento no número de milênios sendo perdidos para o abuso de substâncias de suicídio é uma tragédia nacional. A taxa de suicídios a cada 100 mil habitantes aumentou 7% no Brasil, ao contrário do índice mundial, que caiu 9,8%, segundo dados da OMS. O suicídio foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, após os acidentes de carro. Entre os adolescentes de 15 a 19, o suicídio foi a segunda principal causa de óbito entre meninas, após condições maternas, e a terceira principal causa em meninos, após lesões na estrada e violência interpessoal. Cerca de 800 mil pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. Depressão, esquizofrenia e o uso de drogas ilícitas são os principais males identificados pelos médicos em um potencial suicida.
Problemas que poderiam ser tratados e evitados em 90% dos casos, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. Observe essas situações: descuido com medicações contínuas, tentativa de resolução de pendências, desinteresse em se cuidar, o aparecimento ou agravamento de problemas de conduta ou de manifestações verbais durante pelo menos 2 semanas, expressão de ideias ou de intenções suicidas, falta de projetos de médio e longo prazo, humor apático, diminuição de interação com pessoas próximas, queixas constantes de sintomas subjetivos como desconforto e angústia e inapetência. Dessa forma, é importante perceber que o suicídio pode ocorrer por uma ação positiva, que é executando um ato contra si, ou negativa, abstendo-se daquilo que é necessário para a manutenção da vida. Para o indivíduo, não se trata da busca pela morte, mas da interrupção do padrão de sofrimento quando a dor se torna intolerável. Muitas pessoas julgam a manifestação de dor do outro como tentativa de chamar atenção, fraqueza, falta de religião, coisas do tipo saem do mérito do comportamento de ajuda, passando uma postura ainda mais aversiva para quem sofre. A primeira barreira a se romper para viabilizar a prevenção ao suicídio é desconstruir os preconceitos do senso comum. É preciso compreender que verbalizações de sofrimento, comportamentos autolesivos, comportamento de risco, perda de vontade de viver são condições que jamais devem ser ignoradas. O suicídio é considerado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública, tirando a vida de uma pessoa por hora no Brasil, mesmo período no qual outras 3 tentaram se matar sem sucesso. O estudo e a discussão do tema suicídio é uma das formas mais eficientes de se promover a prevenção, pois esta só é possível quando a população, os profissionais de saúde, os jornalistas e governantes têm informações suficientes para conduzir as medidas adequadas e ao seu alcance nessa frente. Em outubro, vai fazer 1 ano que perdi meu filho pelo suicídio. Um jovem de 24 anos, meigo, amigo, preocupadíssimo com a situação das pessoas. Tinha um coração doador, muitas vezes deu coisas de seu uso pessoal para ajudar e amparar o outro. Um jovem que achava que não tinha amigos, que era inapto, muitas vezes reclamava que não sabia fazer as coisas, que as pessoas não valorizavam. Nos últimos anos trabalhou como missionário junto a jovens e crianças em risco. Percebia que precisavam de ajuda e amava aquelas crianças, e elas também o amavam. Era diagnosticado com esquizoafetividade. Era acompanhado por excelentes profissionais. Tomava medicamentos regularmente e nunca demonstrou ou falou nada sobre suicídio. Era quieto, introspectivo. Muitas vezes ficava muito tempo sozinho, ouvindo e compondo músicas, a maioria delas de louvor a Deus. Era um jovem cristão que tinha convicção de sua salvação em Cristo Jesus. Tinha prazer em falar às pessoas sobre a Bíblia Sagrada, sobre Jesus, sobre o céu, sobre a salvação. Quando cometeu seu ato final para nós, pais, estava num período bom, calmo, carinhoso, afetivo, não demonstrava sinais de suicida. Um dia antes do suicídio, eu e ele saímos para passear de moto. Fomos ao parque, caminhamos juntos. Ele estava muito atento e cuidadoso comigo, carinhoso, dizendo que me amava, que encheu o meu coração de alegria, mas não me fez perceber nada que poderia ser uma despedida. No dia seguinte, esteve com a mãe em casa e ajudou em tarefas que ela pediu, e ouviu louvores a Deus junto com ela. Era um dos dias que tinha consulta com a psicóloga. Na hora de ir à consulta, a mãe o levou de moto, como muitas vezes já fizera antes. O tempo estava virando, com jeito ele queria chover, e ao chegar ao local ele desceu da moto, tirou o capacete, deu um belo sorriso para ela, como sempre fazia. Disse: "Vai logo, mãe, pode cair chuva e você se molhar." Esse foi seu último ato. Nem chegou a ser atendido, partiu para a eternidade. Hoje nos resta a saudade imensa. A dor da perda, do luto que é grande, a falta que nos faz é inexplicável, mas temos que continuar. Por isso quero dizer, fique atento, aprenda mais sobre o suicídio. Alguém perto de você pode estar pensando nisso. Eu faço disso uma bandeira. Eu quero ajudar a diminuir essa taxa. E você, o que vai fazer?